Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo, onde meu objetivo aqui é fazer com que você aprenda a perspectiva de dois pontos de fuga, de uma maneira fácil e simples. Então, para você ver, eu já estou começando com esse exemplo, onde eu estabeleci a linha do horizonte e agora vou fazer a construção de um cubo. Mas você deve estar se perguntando, bem, por que esse cubo não está de frente? Bom, porque a perspectiva de dois pontos de fuga, a gente vai ver a aresta de um objeto, ou seja, a gente não vai ver ele de frente. Na perspectiva de um ponto de fuga, que a gente via, por exemplo, um cubo de frente ou de lado. Aqui não, aqui a gente vai ver a aresta dele. E ela também é muito usada para fazer desenho de edifícios, de objetos, de casas também, e até mesmo para desenhar a cabeça humana. Então, como você viu nesse exemplo, eu criei primeiro dois pontos de fuga, onde todos eles dois convergem e formam um cubo de lado, ou seja, com as arestas aparecendo. Então a perspectiva de dois pontos de fuga é isso. Não tem muita coisa para explicar. Agora vamos ver o que é o plano da imagem, que muitas pessoas falam. Por exemplo, como você está vendo nessa gravura, plano da imagem é quando você vê algo que está na sua frente, perpendicular ao que você está vendo, ou seja, é algo que está paralelo à sua face, como se fosse, por exemplo, uma janela, uma tela de um computador, ou até mesmo uma folha de um papel, onde você vai desenhar. Então isso que representa plano da imagem, é o ponto de vista de você em que você está observando algo. Como você pode observar agora nesta imagem que eu usei de exemplo. Um homem está olhando uma casa e aí tem um quadro na frente dele, que é o ponto de vista dele sobre aquela casa. Por exemplo, aqui nós temos mais uma demonstração de perspectiva em dois pontos de fuga, e a única diferença que eu apliquei aqui foi deixar a linha horizontal em diagonal, e isso pode criar um dinamismo a mais para a sua figura que você está desenhando. E também muitos quadrinistas fazem isso e deixam a cena mais dinâmica. Por exemplo, agora eu irei lhe ensinar como identificar os pontos de fuga que estão fora da imagem, como esta cena aqui. Você pode observar que os pontos de fuga estão bem feitos, a cena está bem feita, mas para um iniciante pode ser difícil, porque os pontos de fuga estão fora da imagem. Você percebe que a linha fica no meio? Vamos aprender agora uma técnica. Por exemplo, aqui eu já vou estabelecendo a minha linha do horizonte. Então, logo após, eu estabeleci esse quadrado, onde vem representando o ponto de vista do observador. Para você ver, eu fiz a perspectiva com os pontos de fuga vindos de fora. Agora, uma outra maneira de você estabelecer a perspectiva sem ficar fazendo vários pontos é você criar várias linhas horizontais. Por exemplo, aqui eu fiz uma linha horizontal vinda de baixo, depois ela foi para o meio e logo após para cima. E isso me guia a criar o meu cubo em perspectiva. E quando você entende o conceito, você passa a aplicar isso em várias imagens que você vai desenhar. Para você perceber que eu criei apenas algumas linhas guia para me ajudarem a preparar a cena. Ou seja, não precisou puxar um ponto de fuga lá no final da folha. E isso facilitou muito o trabalho. Por exemplo, aqui nós vamos identificar a perspectiva nessa cena com o prédio. Você pode observar que eu primeiramente estabeleci as arestas, ou seja, os cantos que fazem parte desse prédio. E logo após eu fiz as linhas de ponto de fuga. Agora você consegue entender como achar esses pontos de fuga em uma imagem. E esse é um bom exercício para você praticar. Você achar os pontos de fuga em uma imagem de perspectiva em dois pontos. Então esse é um bom exercício para você fazer e entender o conceito. Então agora eu vou finalizar aqui o desenho do meu cubo. Então para você observar que uma técnica bem simples que a gente aprende
já nos ajuda a melhorar muito. Para você perceber que eu nem precisei puxar linhas bem longas para fazer este quadrinho. Eu apenas criei algumas linhas horizontais. E essa é a técnica que eu uso para personagens em perspectiva, para elementos. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, com algumas dicas e também ensinando o conceito da perspectiva de 2 pontos de fuga. E continue apoiando mais vídeos grátis como esse. Muito obrigado pela sua atenção e por ter assistido até o final. Até mais!